Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Aos que ainda não me conhecem, eu sou desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Carlos Rodrigues, e eu, não obstante esteja aposentado, eu não sou um inativo. E, por essa razão, eu tomei a iniciativa de debater hoje um tema com um profissional extremamente qualificado e sobre algo que me preocupa. É a respeito da nossa condição de cidadãos frente ao Estado em razão de acontecimentos recentes que, de certo modo, a meu ver, ameaçam nossas liberdades individuais e outras coisas sagradas. Hoje, então, eu quero apresentar o Dr. Fernando Parente. O Dr. Fernando é advogado especialista em direito criminal, é o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Regional de Brasília. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo, participe conosco, traga os seus conhecimentos de advogado criminalista, de professor de pós-graduação, traga para nós, enriqueça-nos com a sua experiência, com os seus conhecimentos. Boa noite, doutor Carlos, é uma satisfação estar aqui contigo, com o nosso público que nos assiste, para poder trocar essa ideia, dar essa fluidez e conscientização do cidadão, né, dos limites que o Estado tem para cumprir o seu dever, que é punir o crime que precisa ser punido e, ao mesmo tempo, deixar de se exceder nesse exercício e livrar aquele que foi injustamente acusado de ter praticado um crime. Então, é uma satisfação poder ajudar nisso hoje. Por vezes nós, como cidadãos comuns, às vezes não estamos muito afinados com as questões jurídicas, talvez seja às vezes pode ser um pouco difícil de compreender, mas não, com uma boa vontade, nós podemos verificar que a cidadania é algo que é indispensável na formação de todo e qualquer cidadão, independentemente de ser ligado ao direito ou qualquer outra ciência, qualquer atividade profissional. Somos cidadãos e nós precisamos ter conhecimento da dimensão da cidadania e assim nos proteger e exercê-la adequadamente. Então, com essa pequena esclarecimento, eu queria fazer uma provocação. E a provocação é a seguinte: como o senhor disse, a necessidade de que sejam limitados os poderes do Estado, de modo a garantir nossas liberdades individuais, nosso patrimônio, nossos direitos. Então, quando nós temos essas limitações tecidas a partir da Constituição e depois descendo para o plano infraconstitucional, seja no Código Civil, no Código Penal, nas leis processuais, nas leis extravagantes, etc., nós temos uma situação em que, se eventualmente o nosso direito individual for ameaçado ou ferido por um agente do Estado na área do Executivo, nós nos recorreremos ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, o juiz vai expedir uma ordem de tutela para a liberdade, um habeas corpus, uma tutela liminar, algo assim. Se eventualmente a ofensa ou a ameaça partir do Legislativo, também nós temos possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário e ter uma tutela. Mas aí a questão é, quando a nossa liberdade individual, os nossos direitos individuais estejam ameaçados pelo próprio Poder Judiciário? Porque quando nós estamos falando em Estado, as limitações para o Estado, nós temos que entender esse Estado tripartido entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Então, na hipótese de ofensa ou ameaça por parte do Judiciário, especialmente as instâncias superiores, como é que devemos reagir? Carlos, é uma pergunta interessante que eu sempre falo para os meus alunos, né? O processo penal, o direito penal, ele já serviu historicamente para o exercício do dominante político. Fosse ele um rei, fosse ele um ditador, fosse ele um presidente, já serviu como instrumento de segregação dos marginalizados, daqueles não desejados, às vezes de prisão de um adversário político. E se a gente parar para pensar na história mais recente, nós temos Napoleão Bonaparte, por exemplo, na França, nós temos Hitler
na Alemanha. Nós temos momentos mais atuais que estamos vendo aí da década de 90 e recentemente temos uma guerra entre Ucrânia e Rússia que, de certa maneira, envolve interesses políticos que veem como o poder do Estado ele é incalculável, né? Como o Estado consegue avançar em muita coisa. E o processo penal passa por esse instrumento, ele é um desses instrumentos, o direito penal e o processo penal é um instrumento. E aí a gente pode chegar, se um juiz comete uma ilegalidade, eu tenho o tribunal na segunda instância, né? Tem um desembargador, o cargo que eu ocupava. Se o tribunal de segunda instância se equivoca, exagera, eu tenho o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E acima dele eu tenho o Supremo Tribunal Federal. O problema é que chega um momento que a linha acaba, né? Exato. E quando estamos nessa linha que acaba, como é que a gente faz? Depois do Supremo socorremos a quem? A Deus? Juridicamente, Deus não está habilitado a nos ajudar, segundo o nosso ordenamento, né? Correto. Eu diria que talvez a última esperança ou a última tábua de salvação fosse um indulto ou uma graça, mas evidentemente que parece que isso é muito pouco. Nós temos dificuldade de conhecer os fatos que estão dentro dos processos. Então, a dificuldade nossa, como cidadãos, de conhecer esses fatos, entendê-los e valorá-los é imensa. E, frequentemente, nós nos valemos das informações que correm pela imprensa. Enfim, hoje não é só uma imprensa mais, nós temos várias mídias que trazem informações. Então, nós acabamos formando um juízo a respeito dos fatos. E, possivelmente, nosso juízo não esteja tão distante da realidade. Eu acredito que nós consigamos depurar essa avalanche de informações e extrair aquilo que parece factível em termos do que se passa. E aí nós temos umas questões que me preocupam, doutor Fernando, que estão sendo tratadas justamente no âmbito da nossa Suprema Corte. E, como o senhor bem disse, de lá não tem recurso, a não ser a Deus. Talvez a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alguma coisa assim, mas com uma eficácia também muito limitada, né? Então, eu queria ver, como é que o senhor vê essa situação que nos encontramos como cidadãos que somos diante dessas inquietações, eu diria, não quero chamar isso de ameaça, não, mas dessas inquietações de cidadãos de que, de repente, as nossas liberdades individuais não sejam preservadas. O dever institucional do Supremo, né, é justamente ser o guardião da Constituição Federal, aquela nossa lei maior, aquela nossa lei que rege a mãe do ordenamento jurídico brasileiro, né? E, historicamente, o Supremo Tribunal Federal tem exercido esse papel na maioria das questões do âmbito penal. Tivemos uma repressão ao Supremo Tribunal Federal na época da ditadura, por exemplo, mas nós temos, recentemente, o Supremo exerceu o papel, às vezes, contrário, né? Um exemplo claro foi a decisão sobre a presunção de inocência. O Supremo primeiro disse que podia ter execução provisória, depois disse que não podia, passou a dizer que podia de novo e agora realmente voltou a uma posição conforme a Constituição Federal. Então, nós temos o Supremo, às vezes, fazendo um papel oposto àquilo que ele está previsto, objetivado. E aí a nossa segurança jurídica fica completamente comprometida, né? E a gente fica sem saber para onde vai. E, mais recentemente, do ponto de vista, nós temos algumas decisões que dizem respeito à política nacional, especificamente, e realmente é complicado a gente ter um inquérito policial, por exemplo, que inicia com a própria vítima, suposta vítima, é ela quem inicia o inquérito, é ela quem investiga o inquérito, é ela quem abre oportunidade para o investigado se manifestar, é ela quem coordena tudo, ela quem cria uma barreira para que o advogado tenha acesso ao inquérito, violando uma própria súmula vinculante, súmula vinculante 14, que determina que todo cidadão, todo advogado tem direito a acessar o inquérito de investigação do seu cliente. E um processo que anda, um inquérito ainda, né, que anda numa situação completamente desconhecida. E aí a gente fica naquele limbo jurídico de, ok, não adianta eu gritar para o poder executivo nem para o legislativo que eles não conseguem me socorrer nesse momento. E, de certo modo, eles também têm suas esferas de competência, vamos usar uma palavra que usa, invadida
por excessos do poder, judicante. judiciário, né? A gente precisa daquela ideia do equilíbrio, né? Buscar. Então, realmente é complicado quando o órgão máximo acaba sendo um órgão que não cumpre o seu papel. Em alguns Então, casos. é isso, né? O órgão máximo a quem é confiada a guarda da Constituição, eu digo o seguinte, porque o Supremo deveria repensar, primeiro, a sua jurisprudência de uma forma que ela servisse de orientação. Então, essa oscilação, ora a prisão de instância prevalece, ora não prevalece. Então, essa oscilação deixa uma inquietação e nós não temos uma baliza jurídica que nos dê segurança para conduzir os nossos atos da vida pessoal, da vida privada. Além disso, com relação ao próprio STF, embora devesse ser o guardião, essas decisões, como por exemplo o inquérito 4781, que o próprio ministro Marco Aurélio, né, cunhou o nome, né, o inquérito do fim do mundo. Sim, né? Então essa expressão foi do próprio ministro, não foi imprensa, não foi ninguém não, foi um próprio ministro dissidente que cunhou essa expressão e ela reflete muito bem. Então se a gente puder ler aqui algumas falas do próprio ministro aqui, se eu vou permitir aqui, acho que eu tenho isso aqui anotado, onde ele fala o seguinte, o ministro Marco Aurélio: é um inquérito do fim do mundo, sem limites. No outro ponto ele diz, estamos diante de um inquérito natimorto. É uma afronta ao sistema acusatório do Brasil e que magistrados não devem instaurar inquéritos sem prévia percepção dos órgãos de execução penal. E aí ele diz uma coisa que ficou bastante intrigante. Ele diz, receio muito as coisas misteriosas. E depois ele ainda arremata. Ministros devem se manter distantes da coleta de provas e formulação de acusações. Então isso aqui não é ilação, é algo que vem de dentro do próprio poder, fazendo uma advertência muito séria do que está acontecendo no Brasil. Porque se nós temos o guardião constitucional, que não está, na visão do ministro Marco Aurélio, guardando a Constituição, quem vai nos proteger? E isso reverbera profundamente nesse quadro que nós estamos vivendo hoje, onde eu, particularmente como cidadão, eu tenho medo do Estado. O que eu quero dizer é isso, eu tenho medo do Estado. Por que eu tenho medo do Estado? Porque, de repente, uma palavra maldita que eu esteja proferindo aqui agora possa me levar ao encarceramento. E mais, nós temos notícias de encarceramento em que o encarcerado ficou 40 dias sem condenação, sem meios de exercer a sua defesa por meio de advogados, dificuldades extremas para os defensores terem acesso aos processos, como se as coisas corressem às escondidas. Ora, nós temos na própria Constituição o princípio da publicidade. A vida republicana exige publicidade em tudo, especialmente no processo. As hipóteses de sigilo do processo são restritas. E nós temos o quê? Parece que fica generalizando um segredo que não pode ser contado. Isso não condiz com a vida republicana. Então, eu preciso de um Supremo que seja guia, garantia dos nossos direitos e liberdades individuais. Aí alguém vai falar assim, não, mas isso é opinião. Sim, opinião, pode ser. Então, vamos tomar como opinião. E aí eu vou me reportar a um acontecimento do ano 62, 64 a.C. É que quando Júlio César foi se divorciar da segunda esposa, Pompeia, então esse debate corria. Era justo o pedido de divórcio? Tinha fundamento? Aí alguém dizia, não, a mulher de César é honesta, não é justo. Então aí veio o que definiu o julgamento. Não basta que a mulher de César seja honesta, é necessário que ela pareça honesta. Então, o que nós temos hoje, no meu medo do Estado jurisdição suprema, é de que o que parece justo, parece honesto, não seja. E aí, se nós não temos confiança de que o guardião constitucional vai nos proteger, onde é que eu vou me recorrer? É essa a grande preocupação.
Eu faço uma provocação a quem está nos ouvindo, né? Se fosse acusado de cometer um crime, doutor Carlos, se a pessoa gostaria de ser investigada por uma pessoa, acusada pela mesma pessoa, julgada pela mesma pessoa e punida pela mesma pessoa, ou, eventualmente, que essas pessoas fossem diferentes no seu papel. Eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte: todo o processo penal começa 7-1 para o Estado. E é o que eu vou contando. Por exemplo, Polícia Militar e a Guarda Civil em alguns lugares é do Estado. Polícia Civil e Federal é do Estado. Ministério Público é do Estado. Judiciário é do Estado. E Legislativo, que faz a lei, é do Estado. Tudo isso bancado pelo imposto do cidadão. 5-0, parece Brasil e Alemanha na Copa do Mundo, né? Aí a gente faz o primeiro gol, que é os direitos do cidadão acusado, ali tratados pelo seu advogado. Ao lado disso, nós temos uma sociedade que ainda é muito punitivista, nós ainda somos muito vingadores, e temos uma mídia que às vezes faz uma campanha que catapulta esse sentimento punitivista. Então, como é que nós, cidadãos, gostaríamos de ser julgados? Esse 7-1, você quer tentar empatar o jogo para poder ser julgado de maneira justa? Ou porque é o outro, gostaria de, porque é o político A, o político B, porque é do time A, do time B, porque é de uma família que eu não gosto, eu vou deixar que isso corra de maneira diferente. Isso precisa ser bem pensado, bem analisado. E aí, nesse inquérito que o senhor mencionou, nós temos realmente um problema que a gente reacende, pelo menos do ponto de vista histórico, o que a gente chama de sistema inquisitorial, em que a figura de tudo se concentra numa única pessoa. O juiz, nesse caso, uma instituição, e o seu relator, no relator do caso. E vamos lembrar que na Inquisição, né, sobre a acusação de bruxaria, o que, na verdade, naquele nível de conhecimentos científicos que tinha, alguém que despontasse um conhecimentozinho maior de química era interpretado como bruxo. E aí, por conta de ser um precursor das ciências modernas, ele terminou virando cinza, porque ele via vivo para uma fogueira. Então, olha que atraso que nós... Isso é inconcebível que já no milênio atual nós estejamos vivendo uma lembrança do que foi a Idade Média. Que retrocesso que nós estamos sofrendo, meu Deus! E esse inquérito continua. E mais um detalhe, porque um dos princípios de processo é o princípio do devido processo legal, onde no devido processo legal se inclui a figura da participação do Ministério Público. E nesse episódio, onde o Ministério Público oficiou, pediu o arquivamento e o arquivamento não foi deferido. O próprio Supremo tem jurisprudência dizendo que o Ministério Público, o dominus litis, uma vez que ele postula o arquivamento, não oferece denúncia, não há o que ser feito. E contraria na própria jurisprudência, ele não acolheu o pedido de arquivamento do inquérito 4781, prosseguiu e um julgamento no momento de muita tensão política foi marcado e está na iminência de ser concluído na próxima semana. Então, eu não sei se isso é insensatez ou se é provocação. Porque a sensação que nós temos é que o princípio da imparcialidade não tem sido, como eu disse, para o episódio da mulher de César, bem observado. A aparência que nós temos é de que a medida não é a mesma em direção a um público e o tratamento seja repetido em relação a outro público oposto. Nós precisamos ter, por parte do Supremo, uma posição, como eu disse, da aparência da mulher de César, que além de ser honesta e imparcial, também pareça ser imparcial. E pelos que nós temos visto dos recortes de jornais, dos noticiários, de todas as mídias, é que há uma predileção por uma ideia, enfim, não quero entrar mais em detalhes, acho que nós já compreendemos o que significa isso. É uma grande preocupação, doutor Fernando. Com certeza. Eu tenho um receio sobre a legalidade de tudo isso, né? Ao final, se chegar a
uma devida condenação? Como é que vai ficar juridicamente? Isso vai poder surtir efeito ou, às vezes, nós vamos ter que buscar socorro às cortes internacionais de direitos humanos para que a gente não abra um precedente para que o Estado, Poder Judiciário, exerça, conforme a sua vontade, um caminho jurídico que a Constituição Federal não lhe entrega, não lhe possibilita, justamente porque isso vai encontro, né, viola a ideia não só da imparcialidade, como o juiz foi feito para julgar, ele não foi feito para investigar, ele não foi feito para acusar ninguém, ele foi feito para receber a informação de alguém que traz, que é o acusador do Ministério Público, escutar a versão de outro, que é alguém que defende, que é o advogado, que é o papel que eu faço na vida profissional, e ele faz uma síntese da tese, antítese e síntese, faz uma síntese e chega à sua conclusão. E nesse momento nós temos uma ideia de apenas uma história contada pela própria vítima, investigada e produzida pela própria vítima, decidida pela própria vítima. E como é que fica isso do ponto de vista jurídico? Independente de quem seja o investigado, nós temos que pensar nisso. Porque hoje é com fulano, amanhã é conosco, né? Eu brinco com os alunos também, doutor Carlos, que na CPI do Sistema Penitenciário, de 2009, eles coletaram uma frase na parede: hoje eu estou contigo, vírgula, amanhã eu estou contigo, né? Ponto final. Então é isso, o abuso do Poder Judiciário hoje contra o fulano, amanhã volta-se contra nós mesmos, né? Bater palma pro quando é o outro é muito fácil, né? É complicado. Na minha formação, eu me graduei em 1985, comecei a advocacia em 86, então advoguei até 93, quando ingressei na magistratura, passei lá quase 28 anos, e em 2021 eu me aposentei. E restaurei minha inscrição na OAB, então hoje eu sou advogado. E aí, eu falo assim, você tem que virar a chave. O dia que eu fui para a magistratura, eu virei a minha chave para a magistratura. Parei de pensar como advogado e comecei a trabalhar como magistrado. E o dia que eu deixei a magistratura, eu de novo desvirei a chave e voltei a pensar como advogado. E nessa reflexão de advogado, nesse quadro atual que nós estamos passando, eu comecei a fazer uma reflexão sobre o papel do advogado e o Estado democrático, o Estado de Direito. Porque se nós temos o Estado de Direito, fatalmente ou consequentemente nós temos também o Estado democrático. Então esse conceito de Estado democrático, onde eu vejo que a primazia, a prevalência da ordem jurídica está plena, eu tenho o Estado de Direito. Mas quando eu vejo que princípios constitucionais, como do devido processo legal, nossas garantias individuais estão, a meu sentir, ameaçadas, eu começo a pensar que o nosso Estado de Direito não está firme e que, por via de consequência, a nossa democracia também corre perigo. E quando eu falo que a nossa democracia corre perigo, eu vou me recordar o quê? Nós, na nossa história, na história da humanidade, nós nunca desfrutamos de um período de tamanha liberdade, nas nossas liberdades individuais, como o período pós-Segunda Guerra Mundial. E com segurança, né? Com segurança. Então, esses preceitos, de uns tempos para cá, eu vejo que vem se enfraquecendo. E esse fenômeno não é apenas no Brasil. Então, se a gente pegar aí alguns estudos, vamos pegar a própria democracia americana, os estudiosos da democracia americana estão mostrando que ela vem regredindo. Então, aquela intensidade democrática que veio herdada da Revolução Americana, hoje ela já não é mais. Então, depois daquele episódio, por exemplo, do ataque às Torres Gêmeas, em que, a pretexto de garantia da segurança pública, a própria privacidade do cidadão foi sacrificada, aquilo ali começa a mostrar que, se nós não preservarmos os valores democráticos, nós vamos ter problemas, nós vamos regredir. Então, aquelas liberdades que foram conquistadas com muito sangue, com muitas lágrimas na Segunda Guerra Mundial, elas começam a ceder espaços para forças autoritárias ocuparem esse novo espaço.
Eu sou profundo defensor da democracia, do republicanismo, e eu vejo que esses valores estão severamente ameaçados. Por quê? Porque esses fatos que nós comentamos aqui agora, eles estão aos poucos minando a democracia. E eu acho que até uma hipocrisia de alguém que diz o seguinte: para proteger a democracia nós estamos fazendo isso, quando na verdade, a pretexto de proteger a democracia, eles estão destruindo a democracia. O discurso do autoritarismo, ele vem trajado de protecionismo. Isso é natural. O lobo vestido de pele de cordeiro, né? Exatamente. Então, quando eu me propus a esse tema, eu quis me dirigir aos advogados de uma área que não é propriamente a minha. Eu tive minha formação mais no direito privado, no direito administrativo. Evidentemente que a gente tem que ter pelo menos um pouquinho de direito constitucional, porque senão não é. Mas, quando eu vejo esse tema reverberar em aspectos penais, eu começo a me preocupar com os meus colegas que atuam nessa área, como você, sobre o futuro que nos reserva. Porque se nós não preservarmos com afinco essas nossas garantias, eu lhe pergunto, a quem vai servir um habeas corpus lá adiante? Exatamente. O direito penal e o processo penal, ele sempre foi um primeiro instrumento de uso do Estado, seja no inflacionar crimes, criar crimes novos, seja em aumentar a pena de crimes, seja em trabalhar com a ideia de crimes políticos, crimes contra a segurança nacional, para que o Estado pudesse controlar aquele que ameace o seu projeto político, seja de proteger a democracia, seja de um declarado interesse econômico, enfim, seja com a razão política que mova aquele Estado. O processo penal e o direito penal sempre foram um primeiro instrumento, porque você, quando age com essa violência de pegar o cidadão, desrespeitar os direitos dele que estão na legislação, levá-lo para um recinto que ele fica enclausurado, você tem dois efeitos. Você tira da rua de circulação quem incomoda e você passa um recado. Não faça como ele, que você vai parar no mesmo lugar do que ele. E aí a gente começa a ter dignidade. A pessoa humana vai para o espaço. Não sobra nada, porque quando você não consegue ter uma liberdade de expressão, claro que toda liberdade de expressão gera consequências. Se eu ofender a honra de alguém, eu vou responder civilmente por isso, penalmente por isso. Mas quando a minha liberdade de expressão começa a ser tolhida a pretexto de uma proteção da democracia, quando a minha liberdade de locomoção começa a ser tolhida a pretexto de tudo isso vai virando Aí não teve como eu não lembrar do episódio em que um parlamentar, ao manifestar a sua opinião, embora de uma forma bastante grotesca, né, aquilo foi interpretado como um fato típico penal. Eu me recordo de um professor de direito penal, talvez tenha sido professor seu também, eu vou abster do nome, mas ele dava um exemplo muito significativo do que é a tipificação. Ele dizia o seguinte: a norma penal tem essa forma. Então, toda a descrição está aqui. Se todos os elementos do tipo estão presentes, nós temos um fato típico. Porém, se faltar um só dos elementos, nós não temos. Porque se nós precisarmos fazer isso, nós teremos que usar de analogia. E aí é uma analogia em Malamparte, que a nossa própria Constituição não permite, ao dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E aí, desculpa, gente, isso aqui é um resquício do Covid ainda. Muito bem, então, se nós temos na Constituição uma reserva principiológica expressa nesse sentido, e nós temos o julgamento onde, não obstante a subjetividade dos intérpretes, nós temos frases escritas pelos que divergem ao dizer que não há fato típico penal na conduta de um deputado que atabalhoadamente, deselegantemente, fez críticas parlamentares a algo que ele não concordou. Ora, a liberdade de expressão tem que ser a mais ampla possível.
Evidentemente que não há direito ilimitado. Os excessos devem ser punidos. Lá no artigo 188 do Código Civil, salvo engano, fala que todo direito que é exercido além dos limites, ele é abusivo e, portanto, é ilegal e deve ser reprimido. Mas essa conduta para o direito civil, ela tem que ser caracterizada de forma objetiva e não na subjetividade. Porque senão a garantia individual de cada um estará ameaçada. Além desse episódio, que nós falamos do inquérito 4781, eu estou dizendo que acho que se for realmente concluído o julgamento nesse momento, nesse período eleitoral de muita tensão, de muita polarização, isso talvez fosse mais prudente, sensato, que se fosse julgado após o período eleitoral, mas não. Então, vamos aguardar o que é que acontece nessa semana. Mas as minhas preocupações não ficam restritas ao inquérito 4781. Nós temos também uma outra situação que, a meu ver, é tão grave quanto, onde, por exemplo, uma das garantias processuais constitucionais é o do princípio do juízo natural. Porque não pode haver um tribunal de exceção, ou seja, constituído apenas para poder julgar episodicamente, casuisticamente. Então, o juízo tem que ser preexistente para ser o competente para o julgamento. E aí nós temos um episódio aqui de um cidadão, aí eu vou falar o nome mesmo, Roberto Jefferson, não sei o que, Francisco. Eu até pesquisei hoje para poder verificar se realmente isso estava presente e deparei que sim, há um inquérito 4784, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui anotado aqui. Sim. É o inquérito 4874. Só inverti o número, né? Então, ele há uma exceção é o EI número 23/2000. EI é a exceção de incompetência, exceção de incompetência, obrigado. Às vezes a memória também não falha nesse momento. Então, é a exceção de incompetência número 23/2001, que foi distribuído por prevenção, porque supostamente em razão desse inquérito 4874, o cidadão Roberto Jefferson Monteiro Francisco, que não tem prerrogativa do foro, está respondendo perante o STF, baseado no que está escrito no seu regimento. E aí nós temos um outro problema, porque embora os tribunais possam redigir os seus regimentos, podem e devem, mas também há um limite, porque nós temos a lei, que é da competência do legislativo, e entre o regimento e a lei não pode haver discrepância. No entanto, o que está acontecendo é que o cidadão Roberto Jefferson, que não tem prerrogativa de foro, está respondendo no STF. Fica, de novo, a questão da mulher de César. De novo, a questão da mulher de César. Porque fica parecendo que é algo pessoal. E isso me incomoda, isso me mete medo como cidadão, porque se está acontecendo com esse cidadão Roberto Jefferson, pode acontecer comigo, com qualquer outro. E se nós não reagirmos a isso, aquela hora que nós resolvermos tomar uma atitude qualquer, já passou da hora. E essa é a minha preocupação, então, que eu me dirijo aos advogados criminalistas. Nós precisamos reagir a isso, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque se as nossas liberdades individuais, as nossas garantias processuais não prevalecerem, é o que eu falei, não vai ter mais sentido ingressar com habeas corpus. É bem complicado, né? A gente tem aquela ideia da imunidade parlamentar pelas suas opiniões, palavras e votos. Ela tem uma razão histórica precedente muito clara. Quando o Estado, o Poder Executivo, fechou o Poder Legislativo, então e não foi só no Brasil que isso aconteceu, em outros países que isso aconteceu, qual é o remédio contra? É você proteger o Legislativo, seja do municipal ao federal, para que ele possa, dentro da regra do jogo, livremente exercer o seu poder, que é de legislar, de fiscalizar o Executivo,
ele possa fazer isso sem ter medo de ser novamente rechaçado, violentado pelo Estado, Poder Executivo. Essa é a ideia. E aí, quando essa imunidade, por mais que mal usada, por mais que colocada de uma maneira, no mínimo, não educada, a uma opinião, um pensamento, e aí cada um pensa o que quer, enfim, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho, né? Então, isso faz parte do jogo. Uma opinião mal colocada no exercício do cargo, se isso não é respeitado, como é que fica daqui a pouco a imunidade de todos os outros membros do Poder Legislativo Federal? Nós temos mais tantos deputados, tantos senadores, e a gente tem esse problema do efeito cascata, do efeito manada. E o parlamento vem a raiz é o parlare, do italiano, Parlare. né? E que significa falar. Falar. E é exatamente isso. É porque por meio da fala nós expressamos nossas ideias. E é por meio das nossas ideias que nós evoluímos. Então, se é proibido falar, nós também não temos... Aliás, tem uma situação interessante. O poder da fala, o poder da palavra. Não há nada que se construa sem o uso da palavra. Então, se a gente pegar aquele exemplo bíblico da Torre de Babel, no sentido inverso, vai mostrar que os homens eram capazes de construir, mas no momento que as línguas foram confundidas, eles não construíram mais nada. Então, a importância da comunicação, a filosofia da comunicação está para nos mostrar isso aí. Que sem comunicação nós não temos possibilidade de evoluir, de construir. E o que se tem no parlamento? É a fala, o poder da fala, o poder de expressar as ideias. E se nós não permitirmos que o parlamento, ou seja, aqueles representantes do povo, escolhidos pelo povo, para debater, para falar, produzir ideias, como é que nós poderíamos evoluir? Nós precisamos de ter permissão para falar, permissão para manifestar o pensamento, expressar as ideias com liberdade, que nós vamos ficar na mesmice de sempre. Nós precisamos evoluir como seres humanos, como sociedade. Em todos os sentidos nós precisamos evoluir. E para que isso seja possível, nós precisamos ter liberdade de manifestação do pensamento. Essa é a importância. Nós não podemos ser castrados do direito de pensar e de opinar. Agora, evidentemente que isso não nos dá direito ilimitado de ofender. Isso aí já é outra coisa. Não se confunde. Mas que nos seja garantida a liberdade de manifestação do pensamento que está na Constituição. Exatamente, né? E o calar o cidadão, seja ele um membro do Congresso Nacional, seja ele um vereador municipal, seja ele um deputado estadual, seja ele um cidadão comum, como nós aqui nesse bate-papo, calar o cidadão é um instrumento de limitação e de crescimento de um poder autoritário, seja ele de que linha política for, de que linha jurídica for. E isso recolhe o avanço, né? Nós temos aquela ideia no mundo jurídico que é a proibição do retrocesso, né? O retrocesso jurídico nos direitos e garantias de qualquer cidadão, ele já não é mais admitido pela população, os ordenamentos jurídicos atuais, sejam de países, sejam os internacionais. E quando a gente vê isso acontecendo, às vezes por decisões judiciais, a gente tem na prática um desrespeito à ideia humanitária de vamos crescer, vamos adiante, vamos proteger o cidadão, a dignidade da pessoa humana, vamos permitir que o cidadão cada vez mais participe do dia a dia do seu país. Obviamente que todo ato está sujeito a gerar um efeito, e todo efeito está sujeito a ser responsabilizado. Isso aí, o mau uso... A terceira lei de Newton, né? Ação e reação. O mau uso não torna ruim um instrumento utilizado. Por exemplo, porque existe acidente de carro, a gente vai tirar o carro, o veículo de locomoção? Não. A gente tem que coibir o mau uso dele, o uso errado, o uso excessivo, que causa o acidente. Nós temos que, então, parar de olhar e culpar o instrumento e ir para quem usa o instrumento, para o mau uso dele. O cidadão usou mal do seu direito de fala, lá, da sua imunidade. Não, então vamos trabalhar de uma forma que aquilo seja respeitado e não reagir de uma maneira agressiva, desproporcional, para dar uma resposta, às vezes, não só política do aspecto geral, mas, às vezes, até individualizada numa ideia de que não mexa comigo. A gente tem que tomar muito esse cuidado, porque senão a gente abre portas
para o autoritarismo e, salvo engano, o Rui Barbosa já dizia, né? Quem me socorrerá do autoritarismo do poder judiciário, né? Temos essa questão. Nós tínhamos na Constituição Imperial de 1824 o poder chamado poder moderador, que era exercido pelo imperador. Na verdade, ele tinha o poder executivo e o poder moderador, então, somando tudo, ele acabava se tornando um hiperpoder. E é justamente isso que nós, no modelo nosso constitucional, nós adotamos a tripartição, e nós só temos executivo, legislativo e judiciário, embora diga-se que há uma reminiscência do poder moderador lá no artigo 142 da Constituição, que era muito polêmico. Aliás, eu já até conversei isso outro dia com o general Vilas Boas, né? Mas não vamos tocar nesse assunto aqui. O fato é que nós estamos vivendo um período em que, não obstante a Constituição, lá no artigo 2º, diga que os poderes deverão ser independentes e harmônicos, o que nós temos, na verdade, é uma projeção maior do Poder Judiciário, especialmente o Supremo, e aí eu gosto de fazer isso para os meus amigos, juízes, colegas, né? Dividimos as bancadas, as togas, então nós devemos verificar que existe a magistratura, nós às vezes brincamos, a magistratura raiz, do juiz que ralou para fazer concurso, que demorou 20 anos para chegar ao tribunal, e nós temos um judiciário que é representado pelo STF. São duas realidades completamente diferentes. Então, às vezes, eu acho até injusto falar assim, o Poder Judiciário carrega uma culpa por atos do Supremo, ou talvez vice-versa, porque pode ser um juiz que fez alguma coisa indevida e o judiciário todo, respingue todo o judiciário. Mas que há uma dicotomia extrema entre a primeira e a segunda instância e as instâncias superiores, isso não tenho dúvidas. Mas voltando então à questão do equilíbrio entre os poderes estão desequilibrados, completamente desequilibrados. E há uma supremacia manifesta do STF sobre o Legislativo e o Judiciário. Por exemplo, vou falar um dado, não é um achismo, não. Onde eu vejo, quando foi lá em 2008, salvo engano, a Lei 11.672, ela instituiu o sistema dos julgamentos repetitivos, criando uma vinculação. Isso se repetiu no Código de Processo Civil de 2015, onde as decisões vinculantes proferidas em recursos repetitivos, ou mesmo as súmulas vinculantes, elas passam a atuar objetivamente como normas impróprias, porém normas materiais, no plano que está reservado ao direito, está reservado à competência do Poder Legislativo de editar leis. E mesmo tem um detalhe, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a própria Constituição não permite que, reconhecendo a inconstitucionalidade por omissão, possa o STF legislar, suprir aquela lacuna, porque, na verdade, o que se entende é que não há lacuna. A decisão do parlamento de não legislar não pode ser vista como uma omissão, mas como uma deliberação própria sob a forma omissiva. Então, se o parlamento não legislou, eu te pergunto, a decisão vinculante, ela não tem a mesma forma de uma norma positiva? Sim, com certeza, né? Aquela ideia de você, ao dar celeridade e eficácia às decisões do judiciário, você, a partir do momento que toma uma decisão lá em cima, isso vale automaticamente verticalizou a jurisprudência. Na verdade, o juiz das instâncias iniciais, dos tribunais de segunda instância, ele perde o poder de jurisdição, ele vira um mero aplicador naquele aspecto. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Quando a gente pensa que o Brasil tem em torno de, salvo engano, 100 milhões de processos, isso faz algum sentido monstruoso. O problema é quando isso vira um instrumento de determinação de outras ideias. Exato. E não de celeridade e eficácia. Então a gente precisaria investigar na mente do legislador de 2008 se o que ele queria era resolver o problema do acúmulo de processos ou se ele aproveitou desse
episódio para implantar um sistema que, a meu ver, é extremamente autoritário e contraproducente, porque nós sempre tivemos a experiência de que o direito, ele evolui a partir do caso concreto. O advogado leva uma questão nova, elabora uma tese, o outro advogado faz uma antítese, o juiz, na sentença, faz uma síntese, e aquela síntese pode ser reverberada ou confirmada por um tribunal, e nós temos jurisprudência que impulsiona o direito a um estágio novo. Então, com essa verticalização, os advogados não podem pensar em teses novas, os juízes não podem decidir de forma, senão da forma que foi pensada por alguns iluminados lá, que acham que não precisam de debater essas questões lá no parlamento, e eles podem, sim, impor uma decisão, suprimindo a competência legislativa. Então, essa aí é só uma das hipóteses em que eu vejo. Aliás, eu diria até o seguinte, para quem gosta de direito constitucional, é um desafio. Eu diria que esse sistema de decisões vinculantes, elas são inconstitucionais. Por quê? Porque ela está usurpando uma competência do Poder Legislativo, e isso é matéria constitucional, por meio de uma lei infraconstitucional, que foi a Lei 11.672 e o atual Código de Processo Civil nessa parte. Mas eu diria o seguinte, algum tribunal, ou melhor, o Supremo irá, ou proferiria uma decisão reconhecendo a incompetência, reconhecendo a inconstitucionalidade? De forma nenhuma, porque ele tem ali um instrumento de poder gigantesco. Então, ele exerce um poder constitucional com base numa legislação infraconstitucional. Então, são essas, a meu ver, essas são efeitos, talvez, planejados de como exercer uma supremacia do poder judicante do STF sobre os demais poderes. Eu não quero nem falar sobre assuntos que digam respeito ao Poder Executivo, como, por exemplo, foi a questão da política de saúde no combate à Covid. Isso era assunto para o STF tratar ou era assunto para as autoridades públicas da área de saúde? Enfim, nós precisamos pensar se o STF precisa ser controlado ou não. Certamente alguém vai dizer, não, está tudo bem, o STF está perfeito, a decisão magnífica, as palavras bonitas. Aliás, é um perigo as palavras. Cuidado com as palavras bonitas. As sereias também tinham cantos lindos, maravilhosos. Então, tenhamos cuidado com as palavras, sejamos mais críticos. Nossa, a comunidade jurídica precisa despertar e ser crítica para perceber o que há nas palavras doces, eruditas, votos longos e o que tem efetivamente o efeito concreto, que é o dispositivo do voto. Essa preocupação toda me faz refletir de que forma nós podemos pensar em tratar da questão do STF naquilo que nos parece haver excessos. E sobre esse ponto, também já andei fazendo as minhas reflexões, aí eu gostaria de trocar as ideias, porque de repente as nossas ideias, ou elas se confirmam, ou elas se infirmam, ou elas se reforçam a partir do diálogo. A importância do parlare, trocar ideias, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque se nós precisamos de ferramentas para colocar a democracia nos devidos lugares, enriquecer a democracia não é um conceito estático, nem único. Nós temos várias democracias, cada uma é única com a sua identidade, no seu estágio de desenvolvimento, na sua efetividade. A nossa democracia, esqueçamos as outras, a nossa democracia, como é que ela está nesse momento? De novo, a ideia que estava aqui, o Covid me roubou. Enquanto você faz um comentário aqui, eu vou puxá-la de novo. A questão do ponto de vista de qualquer poder, né, que se exceda, que vá além, um legislativo que legisla normas inconstitucionais, um legislativo que, às vezes, por uma ideia política,
se omite numa legislação, às vezes numa concepção de que aquilo não precisa ser legislado e acaba sendo mal visto pelo judiciário como uma omissão equivocada, porque não decidir é também decidir. Né? Exato. Quando eu não legislo sobre algo, eu tomei uma decisão de não legislar. A razão pode ser criticada, a razão pode ser apoiada. Política. É uma questão política. Né? A política, o controle da política é meio complicado do ponto de vista jurídico. Né? Política é política enfim. Então a gente, quando olha para um excesso do Estado, a gente tem que se preocupar porque, historicamente, toda vez que o poder não foi controlado, ele sempre foi abusado. E a Primeira Guerra, agora me lembrei. A Primeira Guerra Mundial está aí, a Segunda Guerra Mundial está aí no século passado para nos dar essa referência. O poder não deixa vácuos, né? O poder ele precisa ser exercido e ele precisa ser controlado. Porque a ausência de controle de qualquer poder leva ao autoritarismo. Não temos para onde correr. E no judiciário nos leva à ausência de socorro. Né? Porque o Covid me atrapalhou, mas quando você falou uma palavra aqui, ela me veio. É justamente o controle. Né? A democracia como instrumento de controle dos excessos para restaurar o equilíbrio entre os poderes. Então, eu sou contra qualquer medida de força para tentar colocar a nossa democracia dentro de um equilíbrio razoável. Evidentemente que os poderes estão sempre se debatendo, a busca pelo poder é incessante, até certo ponto é natural. Mas quando há um desequilíbrio maior, então tudo pode se desajustar. Então a própria democracia deve fornecer os meios para o seu reequilíbrio. E nessa perspectiva democrática, e a meu sentir aqui, a minha sensação é de que o Supremo comete excessos, sim. Então, para trabalhar esses excessos, nós precisamos nos recorrer à via parlamentar, mais especificamente ao Senado Federal. Por quê? Porque o Senado Federal compete julgar os ministros do STF pelos crimes de responsabilidade definidos na Lei 1079, de 1950, que foi revisada em 2008, salvo engano. Por aí. E, ao fazer isso, nós nos deparamos com a seguinte situação. Eu fiz uma pesquisa aqui rasa, mas nos deparamos com 18 pedidos de impeachment contra ministros do STF que estão parados, engavetados lá no Senado. Então, não sei na gaveta de quem está. Mas o fato é que, se há um fundamento, que esse fundamento sirva para que seja processado o pedido de impeachment. Eu não estou falando em condenar ninguém, jamais. Nós temos que conhecer os fatos, verificar as provas, para poder fazer um juízo se houve ou não houve crime de responsabilidade. Porque se não houve, absolvido. Arquivo e pronto, acabou. Mas se tem que ser apurado e decidido. O que não pode é nós permanecermos com a dúvida de quem julga pode ter cometido um crime de responsabilidade e que deveria ter sido alijado do cargo, afastado do cargo, porque é incompatível alguém que comete crime de responsabilidade no exercício da judicatura continuar adjudicando. Onde é que está a responsabilidade de quem engaveta pedidos dessa natureza? Então, nós precisamos pensar urgentemente sobre o papel do Senado como instrumento, como instituição democrática para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Exatamente, essa ideia, né? Pegando um fato muito recente, independente do partido, nós tivemos um segundo impeachment pós-democracia, justamente isso. Veio pelo Poder Legislativo, chega, alguém pede, um cidadão pede, foi à Câmara dos Deputados, os deputados voltam à admissão e quem julga é o Senado, um outro órgão legislativo. Essa ideia dos controles para que a gente possa ter justamente o equilíbrio, o respeito à democracia. Independente do teor da decisão, tanto os dois impeachments que a gente tem pós-democracia, eles passaram por um equilíbrio democrático. E essa é uma ideia. O judiciário também está sujeito a esse controle democrático, sim, seja pelo seu órgão administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, que a gente chama de CNJ, né? Seja pelo próprio Poder Legislativo, quando tem essa possibilidade
da análise dos pedidos de impeachment. Outro dia eu estava conversando com um colega que permanece na magistratura, vou me dar o nome dele, é um desembargador, meu amigo, e aí eu disse o seguinte: nós precisamos pensar em uma forma em que os julgamentos, os nossos julgamentos, eles reproduzam o sentimento do cidadão. Porque se todo o poder emana do povo, como é que eu posso estar julgando e não respeitar o sentimento do povo? E aí nós cunhamos uma expressão: a jurisdição precisa ser democrática. A democratização da jurisdição, especialmente a jurisdição do STF. Doutor Fernando, em razão, acho que o nosso tema hoje, a proposta era, não é trazer nenhuma ideia nova, mas apenas provocar reflexões na comunidade jurídica. Eu tenho a sensação que poucos estão abordando isso. Nossas instituições precisavam abordar isso com mais profundidade, em outros fóruns até mais abrangentes, né, com a participação maior, para que pudéssemos avançar nessa reflexão. Então, hoje, o meu propósito era, aliás, o nosso dia do advogado foi dia 11, né? Então, diz que dia 12 é dia do advogado, mas do advogado que perde o prazo. Eu recebi isso. Então, mas o nosso propósito era que fizéssemos isso no dia 11, mas se não foi possível no dia 11, nós fazemos imediatamente para lembrar que a nossa data de 11 de agosto, que é dia do advogado, também dia do magistrado, dia do estudante, não passasse em brancas nuvens. Então, nesse simbolismo é que nós fizemos essa provocação. Eu queria que eu fizesse as suas considerações para a gente poder caminhar para o final. Claro, doutor Carlos, é uma satisfação estar aqui, junto com o público, para a gente poder ter essa troca de ideias, essa fluidez. E lembrando, né, que o Estado serve ao cidadão e não se serve do cidadão. Já passamos do momento histórico. O Estado se serviu do cidadão, a democracia não aceita mais, a legislação de hoje não aceita mais, o cidadão de hoje não aceita mais ser sugado de qualquer espécie, de qualquer forma, pelo seu governante. Nós precisamos ter essa questão. E os advogados sempre contribuíram historicamente em diversas democracias para que elas fossem ou retomadas ou mantidas. Então, nós, advogados, juristas, de uma maneira geral, temos que fazer parte. Estão convocados. Convocados para que a gente proteja a democracia brasileira, independente de qualquer preferência A ou B, a democracia que prevalece pelo nosso presente e pelo futuro de quem gostamos e vem depois de nós. Perfeito. O senhor disse a respeito de servir, né? Então, acho que os agentes do Estado, os agentes públicos, devem servir à instituição e não servirem-se das instituições. A gente precisa botar isso bem claro e exigir. Isso que o senhor falou, a advocacia é fundamental para a garantia das liberdades. Nós não podemos quedar diante dessa situação. Eu diria que essa é a maior causa que a advocacia tem pela frente. E é a causa que nós não podemos perdê-la. Porque se nós perdermos, nós não temos nem condições de trabalhar mais. Voltando a dizer, qual o sentido de um habeas corpus? Exatamente. Doutor Fernando, eu fico imensamente feliz das suas ideias, que nos enriquece, que nos reforça, da sua gentileza de participar desse debate conosco. Muitíssimo obrigado. Vamos continuar, vamos chamar nossos colegas a fazer um fórum mais abrangente, mais profundo, para que isso possa servir melhor a nós, aos nossos filhos, aos nossos amigos, à nossa sociedade, ao nosso Distrito Federal, ao nosso Brasil. Sim, com certeza. Estamos aí contribuindo para que a coisa possa ficar cada vez melhor. Vamos adiante. Mais uma vez, muito obrigado. Meus queridos amigos, minhas amigas que nos acompanham, era essa a mensagem que a gente queria transmitir. E participem conosco, enviem suas inquietações, nós teremos imenso prazer em responder. Boa noite.